O gosto de terra e cobre encheu sua boca. Ela já não sabia mais o que era o solo da fronteira e o que era o sangue que escorria do corte em seu lábio inferior. Seus joelhos tinham ficado dormentes a 3 quilômetros. O filhote aninhado em seu peito parou de choramingar há 10 minutos. E esse silêncio era pior do que qualquer grito que ela já tinha ouvido nas alas de criação da alcateia Ashenmore. Ela pressionou os dedos rachados contra a pequena caixa torácica dele e sentiu-a fraca, como a asa de um pássaro roçando um vidro. Ainda vivo, ela continuou se arrastando. A cerca da fronteira entre o território de Ashenmore e o reino do Véu Negro não era bem uma cerca. Era uma linha de árvores de pau-ferro negro, com raízes tão entrelaçadas que nem coelhos conseguiam passar. Mas os coelhos não sabiam do bueiro de drenagem que corria sob a Cordilheira Leste. Aquele que ela havia memorizado 3 anos atrás, enquanto esfregava as valas de latrina perto do posto da patrulha de fronteira. Ela tinha observado a água fluir para o sul através de um cano não mais largo que um barril. E pensou, da maneira ociosa de alguém que não espera nada da vida, que um corpo pequeno o suficiente poderia passar por ali. Ela estava certa. Seus ombros rasparam no metal enferrujado com tanta força que seu casaco ficou em tiras. O filhote que ela carregava em uma tipóia, feita de sua própria camiseta rasgada, estava pressionado contra sua clavícula, onde podia sentir seu coração bater. O nome dele era Ren. Ele tinha 7 semanas de idade. Ele não era dela. Ela o havia roubado do berçário particular do Alfa 4 horas atrás. Porque quando entrou para trocar a roupa de cama, ela o encontrou sozinho. Ele estava em uma jaula para cães doentes, queimando de febre. Seus lábios estavam rachados e brancos. Havia uma nota manuscrita presa ao cobertor com a caligrafia da Beta de Ashenmore. Dizia: Ren, não alimentar. Deixe a natureza seguir seu curso. Ren era filho de Kieran Ashenmore, o herdeiro legítimo, o filho de sua falecida Luna, que sangrou até a morte durante o parto. Enquanto isso, o médico da alcateia estava cuidando do tornozelo torcido do Beta. E o Beta Gregor, que passou as 7 semanas desde a morte da Luna sistematicamente desmontando cada vestígio dela da casa da alcateia, não queria um herdeiro que um dia pudesse desafiar seu poder recém-construído. Então Ren estava morrendo em uma jaula de cachorro e ninguém viria. Ninguém, exceto Lyra. Ela tinha 23 anos de idade. Ela fora assistente da curandeira do turno da noite da alcateia por 6 anos. Isso significava que ela esvaziava comadres, fervia instrumentos, limpava sangue. E, ocasionalmente, quando a curandeira de verdade estava bêbada o suficiente, ela suturava feridas que as mãos da curandeira estavam trêmulas demais para fechar. Ela não tinha loba. Sua transformação nunca aconteceu. Aos 13 anos, quando todos os outros filhotes de sua idade se transformaram pela primeira vez na clareira iluminada pela lua atrás da casa da alcateia, Lyra ficou no centro do círculo, tremendo, esperando, enquanto nada acontecia. A alcateia assistiu. Sua mãe, já doente com a doença degenerativa que a mataria no inverno, assistiu de uma cadeira de rodas na beira da floresta. Nada aconteceu. Eles a chamaram de oca depois disso, como invasia. Como um tronco sem nada dentro. Ela nem deveria estar no berçário. Suas funções terminavam na clínica. Mas 3 noites atrás, ela ouviu a companheira de Gregor, uma mulher de rosto afiado chamada Petra, dizer à cozinheira-chefe: Não se preocupe mais em preparar as mamadeiras do berçário. A situação está se resolvendo. A situação? Um bebê de 7 semanas. Lyra começou a planejar naquela noite. Ela não tinha dinheiro, nem loba, nem aliados, nem família. Sua mãe estava morta. Seu pai tinha sido um lobo andarilho que passou pelo território de Ashenmore e não deixou nada para trás, exceto Lyra e uma fotografia desbotada que sua mãe guardava em um medalhão. Ela tinha olhado para aquela fotografia uma vez, quando criança. Um homem com olhos cinzentos claros e uma marca estranha no pulso que sua mãe dizia ser uma marca de nascença. Lyra tinha a mesma marca. Uma pequena lua crescente na parte interna de seu pulso esquerdo, como uma cicatriz de uma lâmina em forma de lua. Não significava nada, ou significava algo que ela nunca se preocupou em investigar. Porque quando você está ocupado sobrevivendo, mistérios sobre pais mortos são um luxo. Ela continuou se arrastando. O chão da floresta do lado do Véu Negro cheirava diferente, mais forte. Resina de pinho e pedra congelada e algo por baixo disso.
algo metálico e vivo, como o ar antes de um raio. Território do Véu Negro, a alcateia mais poderosa do continente, governada por um rei alfa que não tinha uma companheira em 31 anos de vida, e que era conhecido nas histórias sussurradas que até os lobos de Ashenmore contavam para assustar seus filhos como a Fera do Véu Negro. Diziam que seu lobo era tão grande que bloqueava a lua. Diziam que ele havia matado o próprio pai para tomar o trono, embora outras histórias dissessem que seu pai tinha se tornado selvagem. E Kyle Blackfeil fez o que a misericórdia exigia. Diziam que ele podia ouvir uma mentira da mesma forma que outros lobos ouviam um batimento cardíaco. Lyra não se importava com nada disso. Ela se importava que o Véu Negro tinha uma curandeira, uma de verdade. Uma loba chamada Marine, famosa em 3 territórios por salvar filhotes que outros curandeiros haviam desistido. Se Lyra pudesse chegar a Marine antes que a febre de Ren consumisse seu pequeno corpo, então talvez. O chão se inclinou para cima. Seus braços tremiam. Ela não comia há 2 dias porque Petra havia cortado suas rações novamente, alegando que lobos que não podiam se transformar não precisavam de porções completas. Seu estômago já havia passado do ponto de câimbras e se acomodado em uma dor baixa e constante. Parecia uma pedra alojada sob suas costelas. Sua visão ficava cinza nas bordas, as árvores se transformando em borrões de aquarela. Ela mordeu o interior da bochecha até sentir o gosto de sangue fresco, e a dor trouxe o mundo de volta ao foco. Ren fez um som, um gemido fino e agudo, como um gatinho miando através de uma porta fechada. Eu sei, ela sussurrou. Sua voz estava rouca. Eu sei. Fique comigo. Ela chegou ao topo da cordilheira e as árvores se abriram em uma clareira. A luz da lua derramava-se pela abertura no dossel como leite em uma tigela. E naquela luz, ela viu o posto da patrulha de fronteira. Um prédio de pedra com telhado de palha. Fumaça saindo de uma chaminé. Um poste de madeira na frente com o sigilo do Véu Negro esculpido nele. Um lobo negro com olhos âmbar, boca aberta, dentes à mostra. Ela deveria sentir medo. Este era território inimigo. Ashenmore e Véu Negro não estavam exatamente em guerra, mas o relacionamento era do tipo em que os embaixadores falavam em frases curtas. E os lobos da fronteira às vezes voltavam com novas cicatrizes. Uma ômega de Ashenmore se arrastando para o território do Véu Negro no meio da noite seria tratada como uma espiã ou uma invasora, ou simplesmente um inconveniente a ser descartado. Mas a respiração de Ren havia mudado. Superficial, hesitante, os espaços entre as respirações ficando mais longos. Ela se levantou ou tentou. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou em uma bétula. A casca se desfez sob seus dedos como papel molhado. Ela ajustou a tipóia, certificando-se de que o rosto de Ren estivesse livre, que o ar pudesse alcançá-lo. E ela andou, tropeçando, arrastando o pé esquerdo. Tinha quase certeza de que o quebrara em algum momento durante a travessia pelo bueiro. Cada passo enviava um fio de dor quente e brilhante de seu tornozelo até o quadril. Ela chegou à porta do posto de patrulha. Ela bateu. O som foi quase inaudível, seus nós dos dedos raspando na madeira. Ela tentou de novo com mais força e a porta se abriu. O lobo que atendeu era enorme. Não exatamente alto, mas largo, com um pescoço como um tronco de árvore e braços que forçavam as costuras de seu uniforme preto de patrulha. Ele tinha uma barba espessa e pequenos olhos escuros. E ele olhou para Lyra da mesma forma que um homem olha para um gato de rua que apareceu em sua varanda. Irritação leve, pena vaga. Mas o que... Ele parou. Suas narinas se dilataram. Seus olhos caíram para o embrulho em seu peito. Por favor, disse Lyra. A palavra saiu quebrada, partida em 2 sílabas por uma tosse com gosto de ferro. Ele precisa de uma curandeira. Por favor, ele tem 7 semanas. Ele está morrendo. Eu volto. Eu deixo você me prender. Eu faço o que você quiser. Apenas, por favor, leve-o até Marine. O lobo da patrulha a encarou. Atrás dele, ela podia ver mais 2 lobos em uma mesa. Cartas espalhadas entre eles. Canecas de algo fumegante. Todos eles tinham ficado imóveis. Você veio pelo bueiro, disse o lobo barbudo. Não era uma pergunta. Ele podia ver as manchas de ferrugem em seus braços, os hematomas em forma de cano em seus ombros. Sim, com um filhote. Ele não é meu. Ele é o filho de Kieran Ashenmore, o herdeiro. Eles estavam deixando ele morrer.
As palavras pairaram no ar como fumaça. Um dos lobos na mesa empurrou a cadeira para trás. O som da madeira na pedra foi muito alto. O lobo barbudo, cujo nome era Tormund, abriu mais a porta. Entre! Ela passou pela soleira. O calor do fogo a atingiu como uma parede. E seu corpo, que estava funcionando apenas com adrenalina e desespero por horas, simplesmente parou. Seus joelhos cederam. Tormund a segurou com um braço. E ela sentiu a gentileza impossível de um homem grande que entendia que a coisa que ele estava segurando era frágil. Calma, disse ele. Ren chorou. Um choro de verdade, não o gemido agudo de antes, mas um choro de bebê a plenos pulmões que encheu o pequeno posto. Lyra puxou a tipóia para trás. E à luz do fogo, o rosto do filhote estava vermelho de febre. Seus pequenos punhos cerrados, a boca aberta. Ele está queimando de febre, disse Tormund. Ele pressionou 2 dedos na testa de Ren e os retirou como se tivesse tocado em um fogão. Marcus, chame a casa principal pelo rádio. Diga a eles que precisamos de Meryn na estação leste. São 3 da manhã, Thor. Não me importa se é a segunda vinda da deusa da lua, chame a casa principal pelo rádio. Agora. Marcus foi até o equipamento de comunicação. O segundo lobo, um homem mais jovem com uma cicatriz recente no queixo, trouxe a Lyra um copo de água. Ela bebeu. A água era fria e limpa e tinha gosto de rocha mineral. E foi a coisa mais extraordinária que ela já colocou na boca. Ela bebeu até o copo ficar vazio, e então o estendeu, e o jovem lobo o reabasteceu sem que ela pedisse. Qual é o seu nome? Perguntou Tormund. Ele havia tirado o Ren dela e ele estava segurando o filhote contra seu peito largo, balançando levemente com a facilidade inconsciente de um homem que já havia feito isso antes. Lyra, eu não sou ninguém. Eu era a assistente da curandeira da noite em Ashenmore. Você se arrastou por um cano de drenagem enferrujado com um pé quebrado e um bebê moribundo. Tormund olhou para ela com algo que ela não conseguiu identificar imediatamente, porque fazia muito tempo que ninguém a olhava daquela maneira. Era respeito. Isso não é ser ninguém. O rádio crepitou. Marcus disse. Casa principal respondendo. Meryn está a caminho. Tempo estimado de chegada, 20 minutos. Mas o Alfa ouviu a chamada. Tormund ficou muito quieto. O rei Alfa está vindo, sussurrou o jovem lobo. Ele ouviu o herdeiro de Ashenmore. E está vindo pessoalmente, a 5 minutos daqui. Ele já estava na Floresta Leste. O sangue de Lyra, que tinha acabado de começar a se aquecer com o calor do fogo, gelou novamente. Kylo Blackfell, a fera. Vindo para cá. Em 5 minutos. Ela olhou para Ren nos braços de Tormund. O choro do filhote havia se transformado em um ofegar fraco. Seus olhos estavam semicerrados. Sua pele passou de vermelha para um cinza pálido que fez seu estômago revirar. Por favor, disse ela para ninguém, para o universo. Por favor, apenas deixe-o viver. Eu não me importo com o que aconteça comigo. Tormund olhou para ela com aquele olhar firme. Nada vai acontecer com você. Ela queria acreditar nele. Ela passou 6 anos em uma alcateia que a tratava como um móvel. E antes disso, 7 anos como uma criança sem mãe que a alcateia criou por obrigação e ressentimento. Ela não acreditava em palavras gentis. Ela acreditava em ações. E a ação que ela estava assistindo, um lobo de fronteira endurecido pela batalha, balançando um filhote inimigo moribundo contra o peito, nisso ela acreditava. A porta se abriu sem uma batida. O frio entrou primeiro. Não o frio do inverno, mas algo mais antigo e profundo. Um frio que vinha da presença de algo tão poderoso que o próprio ar se contraía. O fogo na lareira realmente diminuiu, as chamas se encolhendo como se tentassem não ser notadas. Ele preencheu o batente da porta. Essa foi a primeira coisa que ela registrou. Não que ele fosse alto, embora tivesse facilmente quase 2 metros de altura. Não que ele fosse largo, embora seus ombros mal passassem pelo batente. Mas que ele preenchia o espaço de uma maneira que não tinha nada a ver com dimensões físicas. A sala encolheu ao seu redor. A gravidade mudou. Ela sentiu sua loba. Não, ela não tinha uma loba. Mas ela sentiu algo no fundo do peito, no lugar oco onde sua loba deveria estar. Algo se mexeu, como uma criatura se virando durante o sono. Kyle Blackfell entrou no posto de patrulha e Lyra esqueceu como respirar. Ele não era o que ela esperava. As histórias descreviam um monstro, uma fera em pele humana, uma criatura de pesadelos.
E sim, havia algo predatório nele. Algo na maneira como ele se movia que sugeria um animal muito grande e muito perigoso, usando um homem como fantasia. Sua mandíbula era afiada o suficiente para cortar papel. Uma cicatriz ia de sua têmpora esquerda até o queixo, pálida contra a pele escura, cortando sua maçã do rosto. Seu cabelo era preto, curto, estilo militar. Seus olhos. Seus olhos eram âmbar. Não castanhos, não dourados. Âmbar. A cor exata da resina de pinho contra a luz do fogo. E eles estavam olhando para ela. Não para Tormund, não para o filhote. Para ela. Ele parou de se mover no meio da sala, a 1,20 m de onde ela estava sentada na cadeira de madeira, com o pé quebrado apoiado em um banquinho. O rei alfa do véu negro parou de se mover da mesma forma que um rio para de fluir. Completamente. Impossível. Suas narinas se dilataram. Suas pupilas se expandiram. As íris âmbar encolheram para anéis finos ao redor do preto. Suas mãos, que estavam ao lado do corpo, se fecharam em punhos tão apertados que seus nós dos dedos estalaram. Minha, disse ele. A palavra saiu baixa, não alta, não um grito. Um som do porão de sua voz, do lugar onde o lobo vivia, e vibrou pela sala como um diapasão batido contra um osso. Lyra o encarou. O quê? Companheira. Sua voz estava mal controlada. Ela podia ouvir as linhas de fratura nela, os lugares onde o humano segurava o animal por um fio muito fino. Você é minha companheira. Isso é impossível. Eu não tenho uma loba. Ele cruzou a distância entre eles em 2 passos. Ela se encolheu e ele parou abruptamente. No meio do passo, todo o seu corpo rígido com o esforço de não se mover. Como um homem que pisou em uma mina terrestre e sabe que levantar o pé acabará com tudo. Você se encolheu, disse ele. A maneira como ele disse, quieta e precisa, fez soar como um diagnóstico, uma ferida que ele estava catalogando. Quem te ensinou a se encolher assim? Ela não respondeu. Ela estava olhando para as mãos dele. Eram enormes, com cicatrizes nos nós dos dedos, e estavam tremendo. O alfa mais poderoso do continente, o homem que podia esmagar crânios com as próprias mãos, estava tremendo porque ela havia se encolhido. O filhote, disse ela, porque Ren era a única coisa que importava. Por favor, ele está com febre. Ele não come direito há dias. Ele é o filho de Kieran Ashenmore, o herdeiro legítimo, e eles o estavam matando de fome. Por favor, sua curandeira. Kyle virou a cabeça em direção a Tormund. O movimento foi mecânico, como se lhe custasse algo físico tirar os olhos dela. Me dê o filhote. Tormund entregou Ren sem hesitar. O rei Alfa pegou o bebê em mãos que de repente pareciam impossivelmente gentis. Seus dedos com cicatrizes embalando o pequeno corpo com a precisão de alguém manuseando um pássaro com uma asa quebrada. Ele puxou para trás a tipóia improvisada, examinou o rosto do filhote, pressionou o polegar contra o pequeno peito. O batimento cardíaco dele está irregular, disse Kyle. Merrin, 20 minutos, Alfa. 10. Diga a ela 10. Marcos correu para o rádio. Kyle olhou de volta para Lyra. Seus olhos percorreram seu corpo. Ela sabia o que ele estava vendo. A sujeira, o sangue, as manchas de ferrugem, as roupas rasgadas. Os hematomas, antigos e novos, em camadas sobre seus braços como anéis em um tronco de árvore, contando a história de ano após ano de violência casual. A nitidez de suas clavículas visíveis através da gola rasgada de sua camisa. O pé inchado até o dobro do tamanho normal, ficando roxo escuro. Algo mudou em seu rosto. Ela assistiu acontecer em tempo real. O âmbar de seus olhos sangrou para fora, engolido pelo preto enquanto seu lobo empurrava para a superfície. Seus lábios se afastaram dos dentes, e ela viu seus caninos, mais longos do que deveriam ser, o lobo distorcendo a boca humana. Quem? Ele disse, e a palavra foi um rosnado. Um som que nenhuma garganta humana deveria ser capaz de produzir. Fez isso com você? Não importa. É a única coisa que importa. Não, Ren é a única coisa que importa. Eu não me arrastei por aquele cano por mim. Eu vim porque ele estava morrendo e ninguém ia salvá-lo. Se você puder curá-lo, então eu vou embora. Eu volto para Ashenmore. Eu enfrento qualquer punição. Eu só preciso que ele viva. Kyle Blackfale olhou para ela como se ela tivesse dito algo em um idioma que ele não falava. Ela viu a incompreensão em seu rosto, seguida por um lampejo de algo cru.
algo que parecia quase dor. Você não vai voltar, disse ele. Você nunca mais vai voltar. Você não decide isso. O silêncio na sala era absoluto. Tormund tinha parado de respirar. A mão de Marcus pairava sobre o rádio. O jovem lobo com a cicatriz no queixo havia se encolhido em um canto e estava se fazendo o menor possível. O que era o instinto correto quando um rei alfa estava sob o domínio de algo que nenhum deles entendia completamente. A mandíbula de Kyle se apertou. Ela podia ver os músculos trabalhando sob sua pele. O esforço visível de um homem que comandava milhares, forçando-se a falar gentilmente com uma mulher que pesava 45 quilos, toda molhada, e tinha um pé quebrado. Você está certa, disse ele. Eu não decido, mas estou pedindo. Algo no peito de Lyra se moveu novamente. Aquela coisa adormecida. Ela se virou, se espreguiçou, pressionou contra as paredes de seu recinto. Ela colocou a mão sobre o externo, confusa. Eu não entendo o que está acontecendo. Sim, você entende. Ele se ajoelhou. O rei alfa do véu negro, a fera, o lobo mais temido do continente, ajoelhou-se na frente dela. Tormund fez um som estrangulado. Kyle o ignorou. Ele estava no nível dos olhos dela agora, e tão perto ela podia sentir seu cheiro. Fumaça de cedro, ferro e neve. Essa era a superfície. Mas por baixo, algo mais profundo. Algo que seu corpo reconheceu antes de sua mente. Calor, segurança, lar. Uma palavra para a qual ela não tinha uso desde os 11 anos de idade. Eu esperei 31 anos, disse ele. Meu lobo tem me dilacerado por dentro porque eu não conseguia te encontrar. Conselheiros me disseram que você estava morta. Anciãos me disseram para escolher uma companheira. Eu recusei todos porque eu sabia. Sua voz falhou na palavra quase imperceptivelmente. Uma fratura fina. Eu sabia que você estava lá fora. E você está aqui, em um posto de patrulha, coberta de sangue, segurando o filho de outro homem. E você é a mais... Ele parou, engoliu em seco. Sua garganta se moveu visivelmente. Eu não sou o que você pensa, disse Lyra. Eu não tenho loba. Sou uma ômega. Não sou nada de ninguém. Você se arrastou por território inimigo com um filhote moribundo, porque ninguém mais o salvaria. Sua mão subiu lentamente e pairou perto do rosto dela, sem tocar, pedindo permissão. Isso não é ser ninguém. Ela encostou a bochecha na palma da mão dele. Ela não decidiu fazer isso. Seu corpo decidiu. O calor da mão dele contra sua pele foi como entrar na luz do sol depois de anos em um porão. E o som que saiu dela, involuntário e baixo, foi algo entre um suspiro e um soluço. O polegar dele traçou a borda de sua maçã do rosto. Gentil. Tão gentil que fez sua garganta doer. Ren choramingou. O som cortou o momento como uma faca. Lyra se afastou. O filhote, por favor. Kyle assentiu uma vez. Ele se levantou e o alfa estava de volta, a suavidade trancada atrás do comando. Tormund, leve os dois para a casa principal. Meus aposentos. Mande acender o fogo e trazer comida. Roupas limpas, suprimentos de cura, água. Seus aposentos, alfa. Eu gaguejei? Não, alfa. A curandeira nos encontra lá. Ninguém mais entra. Ninguém a toca. Se alguém sequer falar com ela no tom errado, responderá a mim pessoalmente. Ele olhou para Lyra. Você consegue andar? Eu tenho andado. Ele fez um som que poderia ter sido uma risada em outra vida. Teimosa. Essa é uma palavra para isso. Ele a pegou no colo. Ela esperava aspereza, porque era tudo o que conhecia. Mas ele a levantou da maneira que se levanta algo que se tem medo de quebrar. Um braço sob seus joelhos, outro atrás de suas costas. Ren ainda aninhado contra seu peito, na curva de seu outro braço. Ela estava pressionada contra ele. E o calor de seu corpo era como uma fornalha. E o cheiro de cedro, neve e ferro estava por toda parte. E a coisa adormecida em seu peito estava totalmente acordada agora, andando de um lado para o outro, inquieta, pressionando. O que é isso? Ela sussurrou. Sua loba. Eu não tenho uma loba. Você tem. Ela está dormente, suprimida. Provavelmente desde que você era criança. Sua mandíbula estava cerrada. Nós vamos descobrir o porquê. Eles se moveram pela floresta. Kyle andava como se não pesasse nada, como se ela e Ren não fossem mais um fardo do que uma jaqueta. As árvores se abriam para ele. Não literalmente, mas as sombras pareciam se afastar,
A vegetação rasteira se achatando, o caminho se alargando. Até o vento mudou de direção. A casa principal não era o que ela esperava. A casa da alcateia de Ashmore era um quartel de concreto, funcional e feio, cheirando a alvejante, café velho e suor masculino. A casa principal do Véu Negro era construída de pedra e madeira escura, cravada na encosta da montanha como um ser vivo. Janelas brilhavam com um âmbar quente na escuridão antes do amanhecer. Fumaça subia de várias chaminés. As portas da frente tinham 6 metros de altura, esculpidas com lobos correndo por uma floresta. E elas se abriram antes que Kyle as alcançasse, 2 guardas as abrindo sem uma palavra. O interior cheirava a cera de abelha e pinho queimando, e vagamente a algo assando, pão. Os pisos de pedra eram cobertos com tapetes grossos e tecidos em tons de vermelho e azul profundos. Uma escadaria subia em espiral para a escuridão. Marin! Kyle latiu, e uma porta se abriu no segundo patamar. E uma mulher apareceu, que não era nada do que Lyra havia imaginado. Marin, a lendária curandeira, tinha seus 60 anos, era pequena, com cabelo prateado curto e óculos de leitura empurrados para a testa, e o que parecia ser um sanduíche pela metade em uma das mãos. Você me acordou para isso, é melhor ter uma boa... Ela parou. Seus olhos foram para o filhote nos braços de Kyle, depois para Lyra. Avaliação profissional, rápida e completa. Traga os 2 para a sala de cura, agora. A hora seguinte foi um borrão de água morna e mãos gentis. E a voz de Marin, que era afiada e direta, e exatamente como a voz de uma boa curandeira deveria ser. Ela pegou Ren primeiro, porque Lyra insistiu, e Lyra observou de um catre enquanto Marin desembrulhava o bebê, examinava-o com movimentos rápidos e seguros, murmurando em terminologia médica que Lyra entendia em sua maioria, por seus anos como assistente. Desidratação, desnutrição, febre de uma infecção de ouvido não tratada. Esta criança foi negligenciada por semanas. Marin olhou para Kyle, que estava na porta, preenchendo-a novamente. Seu rosto esculpido em pedra. Ele é um filhote alfa. Ele é o herdeiro de Kieran Ashmore. Eu não perguntei de quem ele é politicamente. Eu disse que ele é um filhote alfa. Você sabe o que acontece quando um filhote alfa passa fome nas primeiras 8 semanas? O lobo não se desenvolve adequadamente. Se eu não o tivesse visto esta noite, você estaria olhando para danos permanentes na próxima semana. O som que Kyle fez foi subterrâneo. Um estrondo que Lyra sentiu em seus ossos. Marin já estava trabalhando. Um soro para hidratação, algo em uma seringa que ela injetou na pequena coxa de Ren, com eficiência apologética, enquanto o filhote gritava. Antibióticos, nutrientes. Em 30 minutos, Ren estava bebendo de uma mamadeira que Marin preparou com uma fórmula que cheirava a leite morno e algo herbal. E sua cor estava voltando, o cinza pálido desaparecendo para o rosa. Lyra chorou. Ela não chorava há anos. Não quando sua mãe morreu. Não quando a alcateia a arrastou para o centro da clareira em seu 13º aniversário e a viu falhar em se transformar. Não quando Petra a esbofeteou por falar sem permissão. Mas vendo Ren beber, vendo suas pequenas mãos agarrarem a mamadeira, vendo seus olhos focarem e sua respiração se acalmar, ela chorou. As lágrimas saíram silenciosamente, rolando por seu rosto. E ela não as enxugou porque suas mãos tremiam demais. Kyle atravessou a sala. Ele se sentou na beira do catre ao lado dela. Ele não a tocou. Ele apenas sentou lá, uma parede de calor e fumaça de cedro e fúria silenciosa. E quando ela se inclinou para o lado, seu ombro tocando o braço dele, ele ficou perfeitamente imóvel e a deixou. Obrigada, disse ela. Não me agradeça. Você o salvou. Você tem a curandeira. Você teve a coragem. Marin terminou com Ren. Acomodou-o em um berço médico apropriado com almofadas de aquecimento e um monitor. E então se virou para Lyra com a expressão de uma mulher que já viu coisas ruins, mas ainda pode ficar recém-chocada. Tire a camisa. Estou bem. Você tem um pé quebrado, queimaduras de 2º grau por fricção em ambos os ombros e está com uma febre de quase 39 graus. Você não está bem há algum tempo. Tire a camisa ou farei o alfa te segurar. Eu nunca faria isso, disse Kyle baixinho. Marin suspirou. Figura de linguagem. Ela sabe disso. Tire a camisa, criança. Lyra tirou a camisa. A sala ficou em silêncio.
Os hematomas eram um mapa. Anos deles. Antigos, amarelos, verdes e desbotados, em camadas sob novos, roxos, pretos e recentes. Em suas costelas, em suas costas. Um padrão que falava de chutes, de ser jogada contra paredes, de tapas casuais de pessoas que não haviam como uma pessoa, mas como uma coisa que podia absorver impacto, e sob os hematomas, na parte superior de suas costas, algo mais. Cicatrizes, não de espancamentos. Eram deliberadas, linhas finas e precisas esculpidas em sua pele em um padrão que Lyra nunca conseguiu ver claramente, porque estavam em suas costas e ela não tinha a quem perguntar. Marin largou seus instrumentos. Ela colocou os óculos, ela caminhou para trás de Lyra e olhou para as cicatrizes por um tempo muito longo. Kyle, disse ela, e sua voz estava diferente agora. A rispidez se foi, substituída por algo que Lyra não conseguiu identificar. Venha ver isso. Ele se aproximou. Lyra o ouviu parar atrás dela. Ouviu sua respiração mudar. O quê? Ela disse. O quê? E... O que é? Eu tenho isso desde criança. Pensei que fossem da febre que tive aos 3 anos. Isso não é de febre, disse Marin. São marcas de contenção. Marcas de contenção? Alguém esculpiu um sigilo de supressão em sua pele quando você era criança. Magia antiga. Magia de sangue. O tipo que não é praticado abertamente há 50 anos. Os dedos de Marin pairaram sobre as cicatrizes, sem tocar. É por isso que você não consegue se transformar. É por isso que você pensa que não tem uma loba. Alguém a selou. Lyra sentiu o mundo inclinar. Quem faria isso? Alguém que queria te manter fraca, disse Kyle. Sua voz era quase humana. Alguém que sabia o que você era e se certificou de que você nunca descobriria. O que eu sou? Sou uma ômega. Não sou nada. Você não é uma ômega. Marin pegou um livro de uma prateleira na parede. Velho, encadernado em couro, as páginas grossas como tecido. Ela folheou até uma página e a mostrou. A ilustração mostrava um padrão de cicatrizes, o mesmo padrão que estava nas costas de Lyra. Abaixo, um texto na língua antiga que Lyra não conseguia ler. Este sigilo de contenção é específico. Foi projetado para um propósito: suprimir um lobo de linhagem de sangue da mais alta ordem. Marin olhou para ela por cima dos óculos. Criança, quem era seu pai? Eu não sei. Um andarilho. Ele passou por Ashenmore antes de eu nascer. Ele deixou algo para trás? Alguma marca de identificação? Lyra tocou seu pulso esquerdo. A cicatriz crescente. Minha mãe disse que ele tinha uma marca de nascença. Aqui, eu tenho a mesma. Marin pegou seu pulso, virou-o para a luz. A lua crescente captou a luz da lâmpada, e por um momento, apenas um momento, pareceu brilhar. Um truque de luz. Tinha que ser. Marin soltou seu pulso e sentou-se pesadamente em uma cadeira. Ela olhou para Kyle. Essa é uma marca de nascido da lua, disse Marin. O pai dela era da linhagem dos nascidos da lua. Essa linhagem se extinguiu há 20 anos. Aparentemente não. Kyle olhou para Lyra. Ela viu algo passar por seus olhos. Um cálculo, uma reavaliação. Depois, algo completamente diferente. Algo que não era sobre política ou linhagens, mas sobre a mulher sentada no catre à sua frente, com hematomas nas costelas e um bebê roubado em um berço ao lado dela. Isso não muda nada, disse ele. Isso muda tudo, corrigiu Marin. Não muda nada sobre o que ela é para mim. As palavras pousaram sobre Lyra como um cobertor. Ela as desmontou, procurando a mentira, o interesse, a coisa pela qual teria que pagar mais tarde. Não havia nada. Apenas um homem olhando para ela como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele vinha fazendo por toda a sua vida. Você precisa descansar, disse Marin a Lyra. Vocês dois. O filhote está estável. Vou monitorá-lo durante a noite. E de manhã, vamos falar sobre essas marcas de contenção e o que acontece quando as removermos. Elas podem ser removidas? Perguntou Lyra. Sim, mas o processo não é agradável e quero que você esteja com força total primeiro. Marin fez uma pausa. E Lyra, quando essa loba lá acordar, você vai se sentir como uma pessoa completamente diferente, porque você viveu com metade de si mesma trancada em uma jaula por toda a sua vida. Lyra dormiu. Ela dormiu em uma cama pela primeira vez em anos, porque em Ashenmore, seus aposentos eram um catre no armário de suprimentos ao lado da clínica. Esta cama era real. Lençóis que cheiravam a lavanda, um colchão que não afundava,
Um edredom pesado, o suficiente para parecer um abraço. Kyle não dormiu na cama. Ela soube mais tarde que ele ficou sentado na cadeira perto da porta a noite toda, acordado, vigiando o corredor, guardando. Ela acordou ao meio-dia com o som do choro de Ren. E desta vez era um choro saudável, um choro de fome. O tipo de choro que significava vida e exigência, e a certeza absoluta de um bebê de que alguém deveria vir. Ela saiu da cama antes de estar totalmente consciente. Seu pé quebrado atingiu o chão, e a dor foi um clarão branco, mas ela já estava se movendo em direção ao berço. Kyle estava lá. Ele tinha Ren nos braços e estava aquecendo uma mamadeira em um pequeno fogareiro, testando a temperatura em seu pulso com a competência casual de um homem que já havia feito isso antes. E Lyra parou na porta e observou, porque a imagem estava tão longe de tudo que ela esperava que seu cérebro não conseguia integrá-la. O rei alfa do véu negro, a fera, aquecendo fórmula, testando-a em seu pulso. Sente-se, disse ele sem se virar. Seu pé. Como você sabia que eu estava de pé? Eu sei onde você está a cada momento. Não é uma escolha. Sente-se. Ela se sentou. Ele trouxe a mamadeira e o bebê para ela. Ela alimentou Ren, e o filhote comeu com a concentração feroz de um bebê que aprendeu que a comida não era garantida. E Lyra entendia esse sentimento em seus ossos. Preciso te dizer uma coisa, disse Kyle. Ele estava encostado na parede em frente a ela, de braços cruzados, e ela podia ver o esforço que lhe custava não se aproximar. Ashenmore sabe que o filhote sumiu. Gregor enviou uma exigência formal para o retorno do herdeiro. As mãos de Lyra se apertaram na mamadeira. Ren fez um pequeno som de protesto. Ele também afirmou que você sequestrou o bebê, que você é uma loba desgarrada perigosa que deveria ser executada no local. Não estou surpresa. Eu tenho 200 guerreiros e um desejo pessoal de nivelar Ashenmore até as fundações. Mas sou um rei, e reis precisam considerar as consequências. Ele fez uma pausa. Eu disse não a eles. Não o quê? Não a tudo. O filhote fica. Você fica. Se eles quiserem discutir, podem enviar uma delegação. E essa delegação pode me explicar pessoalmente por que um herdeiro alfa de 7 semanas foi encontrado em uma jaula de cachorro com uma nota que dizia não alimentar. Lyra olhou para cima. Eles vão negar. Eles podem negar na minha cara. Eu gostaria disso. Havia algo aterrorizante na maneira como ele disse isso. Não o volume, que era baixo, mas a certeza absoluta. Este era um homem que estava querendo uma desculpa para responsabilizar Ashenmore. E Lyra e Ren a entregaram a ele, embrulhada em uma camiseta suja. Você está usando isso politicamente, disse ela. Ele olhou para ela. Os olhos âmbar continham algo. Ela estava começando a reconhecer a expressão levemente atônita de um homem que não estava acostumado a ser desafiado. Sim, disse ele. Também estou usando porque um bebê estava sendo assassinado e a mulher que o salvou é minha companheira. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Ela não tinha uma resposta para isso. Os dias se misturaram. Marin imobilizou seu pé e enfaixou as queimaduras em seu ombro. E a forçou a comer 5 pequenas refeições por dia, cada uma cuidadosamente calibrada para um corpo que fora desnutrido por anos. Seus ossos são os de uma mulher de 60 anos. Marin lhe disse secamente no 3º dia. Seus níveis de ferro são criminosos. Quem quer que fosse responsável por sua alimentação deveria ser acusado de tentativa de assassinato. Ren melhorou rapidamente. No 4º dia, ele estava alerta, agarrando objetos, fazendo os pequenos sons de balbúcio que filhotes bem alimentados fazem. Ele tinha o cabelo escuro do pai, a mãe. Mas os olhos da mãe, um verde surpreendente que seguia a Lyra por onde quer que ela fosse com uma intensidade que a deixava desconfortável, porque ela não queria amar essa criança. Amar coisas era perigoso. Amar coisas dava ao mundo uma alça para te machucar. Mas Ren não se importava com a filosofia dela. Ele chorava quando ela o colocava no chão. Ele dormia melhor quando ela o segurava contra o peito, com a orelha pressionada em seu batimento cardíaco. Ele enrolava seus pequenos dedos em volta do polegar dela e segurava com uma força absurdamente forte para algo que pesava 3,5 kg. Ela o amava. Ela sabia que estava acontecendo e não conseguia parar. Kyle manteve distância fisicamente. Ele estava sempre lá,
sempre em algum lugar em sua visão periférica, sempre perto o suficiente para alcançá-la em segundos. Mas ele não a tocou novamente depois daquela primeira noite. Ela entendia o porquê. Ele estava lhe dando espaço. Ele estava sendo cuidadoso com ela, da mesma forma que se é cuidadoso com um animal selvagem que foi enjaulado, sabendo que a gentileza deve ser conquistada e não presumida. Isso a fazia querer gritar, porque o vínculo era real. Ela o sentia constantemente, um zumbido baixo em seu peito, uma atração por ele que se intensificava sempre que ele estava perto, e doía como um membro fantasma quando ele não estava. A coisa adormecida dentro dela, a loba que ela não deveria ter, não estava mais dormindo. Ela podia senti-la rondando as bordas de sua consciência, empurrando contra as marcas de contenção em suas costas, testando as paredes de sua prisão. No quinto dia, a delegação de Ashenmore chegou. Lyra observou de uma janela do segundo andar, enquanto eles passavam pelo portão principal. 3 lobos. Gregor, o Beta, um homem magro com um rosto estreito e olhos espertos. Petra, sua companheira, em um casaco de pele que Lyra reconheceu como o da antiga Luna, aquele que havia desaparecido da casa da Alcateia no dia seguinte ao funeral da Luna. E uma terceira figura, mais velha, curvada, que Lyra reconheceu com um choque que quase a fez cair de joelhos. A anciã Sara, a conselheira mais velha da Alcateia, a mulher que presidiu a cerimônia de transformação fracassada de Lyra, a mulher que foi a primeira a chamá-la de Oca. Kyle os encontrou no grande salão. Lyra não deveria estar lá, mas ela passou 6 anos em uma alcateia onde ser invisível era uma habilidade de sobrevivência, e velhos hábitos a serviram bem. Ela encontrou um corredor de serviço que dava para o salão através de uma tela de treliça e se acomodou lá com Ren nos braços, observando. O grande salão foi projetado para intimidar. Tetos de 12 metros, colunas de pedra esculpidas com lobos, um trono de madeira preta na extremidade, em uma plataforma elevada, e Kyle sentado nele com a postura preguiçosa de um predador que não precisa provar que é perigoso. Gregor falou primeiro. Sua voz era suave, razoável, a voz de um homem que havia praticado este discurso. Rei Alfa, viemos de boa fé. Um dos membros de nossa alcateia, uma ômega perturbada chamada Lyra, roubou o herdeiro de nosso território e fugiu para sua fronteira. Pedimos apenas o retorno seguro da criança e da ômega, que requer atenção médica para sua instabilidade mental. Kyle não disse nada. Ele deixou o silêncio se estender. 5 segundos, 10, 20. A mão esquerda de Gregor começou a tremer. A criança que você descreve, disse Kyle finalmente de forma conversacional, foi encontrada com uma febre de quase 40 graus, severamente desidratada, desnutrida e com uma infecção de ouvido não tratada. Ele estava enrolado em um cobertor sujo dentro de uma jaula projetada para animais. Ele fez uma pausa. No berçário da sua alcateia. A criança estava recebendo cuidados. A ômega entendeu mal a situação. Minha curandeira examinou o filhote. A opinião profissional dela é que, sem intervenção, a criança tinha 48 horas de vida. Você gostaria que eu a trouxesse aqui? Ela é muito detalhada em seus relatórios. A fachada suave de Gregor vacilou. Petra colocou a mão no braço dele. Rei Alfa, não tínhamos a intenção de prejudicar a criança. Houve complicações após a morte da Luna. Mudanças de pessoal. O filhote caiu em lacunas administrativas. Lacunas administrativas. Kyle provou as palavras como se fossem algo podre. Uma frase interessante para deixar um bebê morrer de fome. A ômega envenenou sua mente contra nós, disse Petra. Sua voz estava mais alta agora, mais aguda. Ela sempre foi instável, uma garota sem loba, amargurada com seu status, buscando atenção. A ômega, disse Kyle, e algo em sua voz mudou. Uma queda de temperatura tão súbita que Lyra pôde ver Gregor se inclinar fisicamente para trás. Tem um nome, e ela é minha companheira. O silêncio era uma coisa viva. Gregor se recuperou primeiro. Sua companheira, Rei Alfa. Com todo o respeito, a garota não tem loba. Ela não pode ser companheira de um alfa de sua estatura. É biologicamente impossível. Ela está te enganando. Obrigado por me explicar a biologia do meu próprio vínculo, Beta. Kyle se levantou. O movimento foi lento,
E foi aterrorizante em sua lentidão, porque deu a todos tempo para perceber o quão grande ele era. Aqui está o que vai acontecer. O filhote permanece sob a proteção do véu negro. A ômega, Lyra, permanece aqui. Se Kieran Ashmore desejar discutir a custódia de seu herdeiro, ele pode vir pessoalmente, supondo que ele ainda seja o alfa e não um fantoche com sua mão nas costas dele. O rosto de Gregor ficou branco. Você não pode. Eu posso, e eu fiz. O que eu gostaria de discutir agora, Beta, é por que um filhote estava sendo morto de fome em seu território, e por que a única pessoa que tentou salvá-lo foi a que você chamou de mentalmente instável. Gregor abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. A anciã Sarah falou pela primeira vez. Sua voz era fina como papel, seca, a voz de ossos muito velhos. Rei Alfa, posso falar? Kyle inclinou a cabeça. Sarah deu um passo à frente. Ela não estava olhando para Kyle, mas para a tela de treliça no segundo andar. E Lyra percebeu com um choque frio que a velha sabia que ela estava lá. A garota é perigosa, disse Sarah. Não porque ela é louca, mas porque ela não é o que parece. O pai dela não era um andarilho. O pai dela era Arian Moonborn, o último da linhagem dos nascidos da lua, que passou por Ashmore 24 anos atrás durante sua fuga do Conselho de Anciãos, que havia ordenado sua execução pelo crime de existir. A expressão de Kyle não mudou, mas Lyra viu sua mão se apertar no braço do trono. Fui eu quem conteve a loba dela, continuou Sarah. Quando ela tinha 3 anos, eu mesma esculpi os sigilos, porque uma loba nascida da lua em Ashmore teria atraído a atenção do conselho e o conselho teria destruído a alcateia para chegar até ela. Eu fiz o que era necessário para proteger meu povo. Você mutilou uma criança, disse Kyle. Eu salvei 1000 vidas, destruindo uma. O rosto de Sarah fez algo inesperado. Ele se desfez. Por um breve momento, a dureza se quebrou, e Lyra viu algo por baixo que ela nunca esperou ver no rosto da anciã Sarah. Luto. Antigo, pesado, carregado por tanto tempo que se tornou a forma de sua espinha. Eu visitava a mãe dela, disse Sarah baixinho. Toda semana, até ela morrer. Eu levava remédios, eu levava comida. Fui eu quem argumentou contra o exílio da criança após a morte de Mara. Eu não podia desfazer o que tinha feito sem arriscar a alcateia, mas eu tentei. Ela parou, pressionou os lábios. O momento de vulnerabilidade se fechou como gelo se formando em um lago. Não importa. O que importa é que se você remover essas marcas de contenção, você libertará uma loba que esteve enjaulada por 20 anos. Uma loba nascida da lua. Você entende o que isso significa? Eu sei o que é uma loba nascida da lua. Então você sabe que o conselho virá. Que venham. As palavras caíram como pedras na água. Gregor olhou para Kyle como se ele tivesse anunciado sua intenção de lutar contra o oceano. Petra agarrou seu casaco de pele com mais força. Sarah simplesmente assentiu, como se esperasse essa resposta e não a achasse nem surpreendente, nem reconfortante. Terminamos aqui, disse Kyle. Vocês podem retornar a Ashmore. Digam ao seu alfa que o véu negro assumiu a tutela formal do herdeiro e que qualquer tentativa de reaver a criança será tratada como um ato de guerra. Gregor gaguejou. Você não pode simplesmente... Eu posso, e eu fiz. Tormund os escoltará até a fronteira. Eles partiram. Lyra os viu ir através da tela de treliça, seu coração martelando, Ren quente e alheio contra seu peito. A anciã Sarah parou na porta. Ela não olhou para a tela novamente, mas disse alto o suficiente para sua voz velha ser ouvida. Os sigilos vão doer quando se quebrarem. A dor é a loba vindo à tona. Não lute contra ela. Então ela se foi. Lyra encontrou Kyle no salão. Ele ainda estava de pé perto do trono, as mãos apoiadas nos braços esculpidos, a cabeça baixa. A postura era tão diferente dele que ela parou na porta. Você ouviu tudo, disse ele. Eu não sou uma nascida da lua. A marca em seu pulso diz o contrário. Eu não tenho loba há 20 anos. O que quer que meu pai fosse, eu não sou. Ele se virou. Os olhos âmbar estavam firmes, mas ela podia ver o lobo por trás deles, perto da superfície, inquieto. Maren diz que a contenção pode ser removida com segurança, com tempo e cuidado. E se for? Se minha loba sair e ela for, o quê? Alguma criatura de linhagem lendária. O que acontece então?
Então você é exatamente quem você é, com mais de si mesma disponível. Você faz parecer simples. É simples. Tudo sobre você é simples. Eu encontrei minha companheira. Ela é corajosa e teimosa, e rouba bebês da morte e se arrasta por canos com um pé quebrado. O resto são detalhes. Ela queria discutir com ele. Ela passou a vida inteira discutindo com a gentileza, porque a gentileza em Ashmore sempre fora uma armadilha. Um anzol com uma farpa dentro. E ela continuava esperando pela farpa de Kyle. E ela continuava não aparecendo. "Por que você não me toca?" ela perguntou. Ele ficou imóvel. "O quê? Você não me toca desde aquela primeira noite. Você me carregou até aqui. Você tocou meu rosto e depois nada. 5 dias. Porque você se encolhe. Eu me encolhi uma vez. Uma vez foi o suficiente. Eu não serei algo que você suporta. Quando você me procurar, eu estarei lá. Mas não vou pegar o que não é oferecido." Ela ficou na porta do grande salão de Blackfield, segurando o filho de outro homem, vestindo roupas emprestadas que cheiravam a lavanda, com marcas de contenção esculpidas em suas costas, e uma loba que ela não conhecia uivando silenciosamente dentro de seu peito. E ela olhou para o homem mais poderoso do continente e estendeu a mão. Ele a pegou. Seus dedos se fecharam em volta dos dela, e o vínculo explodiu. Uma sensação física, calor e luz, e uma correção tão profunda que era quase dolorosa. Sua respiração ficou presa. Ela ouviu. O rei alfa do véu negro prendendo a respiração porque uma garota sem loba segurava sua mão. "Pronto", disse ela. "Estou procurando." Ele a puxou para perto. Não com força, não de repente, mas inevitável, como a gravidade, como a maré. Seus braços a envolveram, cuidadosos com os hematomas, cuidadosos com o filhote entre eles. E ele a segurou, e ela sentiu, pela primeira vez em 20 anos, as paredes que construiu para sobreviver começarem a rachar. "Eu vou remover as marcas de contenção", disse ela em seu peito. "Quando você estiver pronta." "Amanhã." Isso não é estar pronta. Isso é impaciência, Kyle. Ele se afastou o suficiente para olhá-la. Sua boca se contraiu. Não exatamente um sorriso, mas o fantasma de um. A memória do que seu rosto poderia fazer se lembrasse de como. "Amanhã", ele concordou. O amanhã chegou, e com ele Marine, carregando uma maleta de couro com instrumentos e uma expressão que sugeria que ela não tinha dormido e culpava Lyra pessoalmente. "O processo", explicou Marine, arrumando suas ferramentas em um pano ao lado do catre da sala de cura, "é essencialmente o inverso da escultura original. Os sigilos estão em camadas. Cada um deve ser quebrado individualmente. São 7. Quando cada um se quebrar, você sentirá a sua loba avançar. Será doloroso. Intensamente. Eu posso mitigar parte disso, mas não tudo." "Eu entendo." "Entende mesmo? Porque da última vez que uma contenção foi removida de uma loba nascida da lua, a loba quase destruiu a sala de cura. Então talvez seja melhor fazer isso lá fora." Marvin olhou para ela, o fantasma de um sorriso de aprovação. "Gosto de você. Não me faça me arrepender disso. Deite-se de bruços." Kyle estava na sala. Ele havia se posicionado na cadeira mais próxima do catre, perto o suficiente para que Lyra pudesse estender a mão e tocá-lo se precisasse. Seu rosto estava inexpressivo. Seus olhos não. Marine começou. O primeiro sigilo se quebrou como vidro. Lyra sentiu-o se estilhaçar em algum lugar profundo de seu corpo. Não em suas costas, onde estava a cicatriz, mas em seu peito, no lugar oco. E a dor foi cegante, branca e quente. Um fio puxado através de sua espinha. Ela agarrou a beira do catre e não gritou. Ela fora treinada para não gritar. Anos de espancamentos a ensinaram a engolir o som. "Respire", disse Marine. O segundo sigilo. O terceiro. Cada um pior que o anterior, porque cada um liberava mais da loba, e a loba estava com raiva. 20 anos de cativeiro, e ela estava furiosa contra as paredes. E Lyra podia senti-la agora, não como uma coisa adormecida, mas como uma força, uma presença, uma segunda consciência pressionando o interior de seu crânio com uma fúria que era quase emocionante. O quarto sigilo se quebrou e Lyra gritou. O som não era humano. Veio de sua garganta e de outro lugar. Um lugar mais profundo. E as janelas da sala de cura racharam, todas elas simultaneamente.
O vidro não se estilhaçou, mas formou uma teia de linhas finas se espalhando como geada. Kyle estava de pé. Marin levantou a mão. Sente-se, ela está bem. Ela não está bem. Ela está fazendo exatamente o que deveria fazer. Sente-se. Ele se sentou. Suas mãos agarravam suas próprias coxas com força suficiente para que seus nós dos dedos ficassem brancos. O quinto sigilo. O sexto. A visão de Lyra ficou prateada, depois dourada, depois de uma cor para a qual ela não tinha nome. Uma cor que existia apenas no espaço entre lobo e humano. Ela podia sentir seus ossos se movendo. Não uma transformação completa, ainda não, mas a preparação para uma. Seu corpo se lembrando de algo que lhe fora negado por 20 anos. Último, disse Marin. Sua voz estava muito distante. Este é o selo principal. Quando ele se quebrar, sua loba virá. Não lute com ela. Não tente controlá-la. Deixe-a vir. O sétimo sigilo se quebrou. O mundo se abriu. Lyra sentiu seu corpo se desfazer e se remontar. Não dolorosamente, não mais, mas com uma correção terrível, como uma articulação deslocada voltando ao lugar. Sua espinha se estendeu. Suas mãos mudaram. Seus sentidos explodiram para fora. E, de repente, ela podia ouvir o batimento cardíaco de Kyle do outro lado da sala, rápido e forte. Podia sentir o cheiro das ervas no kit de Marin. A lavanda nos lençóis, a resina de pinho nas molduras das janelas, a neve na montanha, o cervo na floresta a 5 quilômetros de distância. Ela pousou em 4 patas. O catre estava sob ela, quebrado. A sala de cura de repente parecia pequena. Ela era grande, muito maior do que uma loba ômega deveria ser. Ela podia ver sua própria sombra na parede, projetada pela lâmpada, e ela preenchia a sala. Sua pelagem era branco-prateada, a cor da lua na água. E quando ela virou a cabeça, viu seu próprio reflexo na janela rachada. Olhos da cor do luar. Não âmbar, não dourados, prateados, luminosos. Marin havia se encostado na parede, não com medo, mas com admiração. Deusa da lua, nos proteja, ela sussurrou. Kyle se levantou lentamente. Ele olhou para a loba e a loba olhou para ele. E algo passou entre eles que estava além da linguagem, além da compreensão humana. O vínculo, que tinha sido um zumbido, tornou-se um rugido. Não doloroso, avassalador. Uma conexão tão profunda que parecia ter um segundo coração. A loba caminhou em direção a ele. Seus passos racharam o chão de pedra. Ela pressionou sua cabeça maciça contra o peito dele, e ele colocou as mãos na pelagem prateada e se segurou. E Lyra, em algum lugar dentro da loba, sentiu lágrimas que não podia derramar naquela forma. Ela voltou à forma humana. Aconteceu naturalmente, facilmente, como se ela fizesse isso a vida toda. Em um momento, loba, no momento seguinte, mulher, ajoelhada no chão rachado, nua, tremendo. Suas costas, lisas e sem cicatrizes. As marcas de contenção haviam sumido. 20 anos de aprisionamento esculpido, apagados. Kyle tirou a camisa e a envolveu nela. A camisa ia até seus joelhos e cheirava a ele, e ela a apertou contra si. Uma loba da lua, disse Marin. Ela havia se sentado pesadamente no único móvel intacto que restava. Uma verdadeira loba nascida da lua. Eu li sobre elas. Nunca esperei ver uma. O que isso significa? Perguntou Lyra. Sua voz estava diferente, mais forte, ressonante. Significa que você é uma das lobas mais raras que existem. Sua linhagem era considerada extinta. Os nascidos da lua foram os lobos originais, a primeira linhagem criada pela própria deusa da lua. Eles podiam curar com o toque, podiam sentir mentiras. Eles podiam... Marin fez uma pausa. Eles podiam acalmar qualquer lobo, não importa o quão perdido estivesse, até mesmo os selvagens, até mesmo as feras. Kyle não disse nada. Mas Lyra viu sua mandíbula se contrair, e ela entendeu. Seu lobo, a fera, aquele que ele lutou a vida inteira para controlar. Ela era a resposta para um problema que ele nunca havia falado em voz alta. Não, disse ela baixinho. Não o quê? Não pense que é por isso que você me quer. Porque sou útil. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, ela viu raiva dirigida a ela. Não fúria, não violência, mas uma raiva afiada e limpa. Eu te quis quando pensei que você era uma ômega sem loba, com um pé quebrado e um bebê roubado.
Eu te quis quando você cheirava a ferrugem, sangue e terra. Meu lobo te reconheceu antes que eu soubesse o que você era. A linhagem nascida da lua é um fato. Não é uma razão. Ela acreditou nele. Não porque as palavras eram bonitas, embora fossem, em sua maneira rude e sem graça, mas porque ela podia senti-lo através do vínculo, agora totalmente aberto. E não havia engano ali, apenas desejo, apenas certeza. Apenas um homem que esperou 31 anos e esperaria mais 31 se ela pedisse. Ela não pediu. O que acontece agora? Ela disse. Agora Gregor e Ashmore vão fazer algo estúpido, porque é isso que covardes encurralados fazem, e nós estaremos prontos. Ele estava certo. Eles não estavam prontos o suficiente. Aconteceu 3 dias depois, nas primeiras horas da manhã, quando o céu ainda estava escuro e a neve mal começara a cair. Lyra acordou com o som de uivos, não de lobos do véu negro. O tom estava errado, mais agudo, mais frenético. O som de lobos sendo afugentados em vez de correndo. Kyle já estava de pé, já se movendo, já o rei alfa, e não o homem que adormecera com a mão apoiada em seu tornozelo, porque era o máximo que ela havia oferecido, e ele havia aceitado como se fosse o mundo. Fique aqui, disse ele. Tranque a porta. Mantenha o filhote por perto. O que está acontecendo? Lobos de Ashmore, pelo menos 50. Eles cruzaram a fronteira. 50 lobos não é um exército. É uma missão suicida. Sua mandíbula se apertou. A menos que seja uma distração. Ele se foi. A porta se fechou. Ela a trancou. Ren estava acordado, agitado, sentindo a atenção. Ela o segurou perto e andou pelo quarto. E a loba dentro dela, recém-libertada, também andava de um lado para o outro, inquieta, alerta, cada sentido esticado ao limite. Ela ouviu a luta. Mesmo através de paredes de pedra e janelas fechadas, ela podia ouvir. O estalo de ossos, o rosnado de lobos, os sons de uma escaramuça de fronteira. Durou 20 minutos e então parou. E no silêncio que se seguiu, a porta do quarto se abriu. Não a porta principal, a entrada de serviço, aquela que ela usara para observar o grande salão da tela de treliça, aquela que ela não pensou em trancar. Petra estava na porta. O casaco de pele havia sumido. Ela usava equipamento de combate preto, funcional. E seu rosto estava despojado da polidez cuidadosa que usara no grande salão. Ela parecia o que era, uma mulher que orquestrou o assassinato lento de um bebê e veio terminar o trabalho. Me dê a criança, disse Petra. Lyra recuou. Ren estava em seus braços, quente e vivo, e fazendo pequenos sons de angústia. Você sabe que não pode vencer isso, continuou Petra. Você nunca foi uma lutadora, Lyra. Você é a garota que limpava o chão e levava tapas sem se encolher. É tudo o que você sempre foi. Isso não é tudo o que eu sou. A loba é nova. Você não sabe como usá-la. Entregue o menino e eu te deixo viver. Gregor precisa do herdeiro. Não vivo, especificamente. Apenas o corpo. Para fins políticos, você entende. Lyra sentiu algo que nunca havia sentido antes. Não medo, não resignação. Raiva. Raiva limpa, branca, iluminadora. E veio tanto dela quanto de sua loba. Simultaneamente. Uma fúria unificada que era tão natural quanto respirar. Você vestiu o bebê de uma mulher morta com trapos, disse Lyra. Você jogou o filhote dela em uma jaula de cachorro. Você usou o casaco dela na negociação do marido dela. E agora você está no meu quarto me pedindo para entregar a criança que eu me arrastei por um cano para salvar. Ela fez uma pausa. Não. Petra se transformou. Foi rápido. Uma loba cinzenta e magra, dentes à mostra, saltando em direção a Lyra com a eficiência praticada de uma lutadora treinada. Lyra se transformou mais rápido. A loba prateada encheu a sala. A loba de Petra, em pleno salto, congelou. Não voluntariamente. Não foi uma escolha. A presença da loba nascida da lua era uma força física, uma onda de pressão. E a loba cinzenta colidiu com ela e parou no ar, patas se debatendo, olhos arregalados com um terror que ia além do instinto e entrava em algo antigo e genético. Os lobos antigos conheciam a lua. Os lobos antigos se lembravam do que eram. Lyra não mordeu, não arranhou, não atacou. Ela simplesmente ficou sobre o berço de Ren, prateada e enorme, e impossivelmente imóvel.
E ela olhou para a loba cinzenta e deixou sua presença falar. Petra voltou à forma humana. Ela estava no chão, ofegante, tremendo, seus olhos arregalados. O que é você? Eu sou a loba que você tentou manter oca. Lyra voltou à forma humana, puxou a camisa de Kyle em volta de si e pegou Ren. O filhote estava chorando. Ela o segurou perto. E você acabou. A porta se abriu com um estrondo. Kyle, sangue nas mãos, um corte na testa, seus olhos selvagens. Ele avaliou a cena em um piscar de olhos. Petra no chão, Lyra segurando Ren. O chão rachado onde a loba prateada esteve. Ela veio atrás do filhote, disse Lyra calmamente. Ela queria o corpo dele para vantagem política. Kyle olhou para Petra. A mulher se encolheu, não do rei Alfa, Lyra percebeu, mas da expressão em seu rosto, da certeza absoluta e fria do que estava prestes a acontecer. Por favor, disse Petra. Gregor me obrigou. Ele disse que se não recuperássemos o herdeiro, a alcateia se desintegraria. Eu não queria... Você usou o casaco da Luna, disse Kyle, na negociação do companheiro dela, enquanto o filho dela morria de fome em uma caixa. Ele se virou para os guardas que apareceram atrás dele. Levem-na e encontrem Gregor. Eles encontraram Gregor na fronteira. A distração havia falhado e o Beta estava tentando recuar com os lobos de Ashmore restantes. Patrulhas do Véu Negro o cercaram. Ele foi arrastado para o grande salão acorrentado, junto com 12 lobos de Ashmore que participaram da incursão. O julgamento, se é que se pode chamar assim, ocorreu ao amanhecer. O grande salão estava cheio. Todo lobo do Véu Negro que pôde comparecer estava presente, alinhado nas paredes, enchendo as varandas. Lyra ficou ao lado do trono. Kyle não havia pedido a ela. Ela caminhou até lá sozinha, segurando Ren, e ele olhou para ela com uma expressão que ela estava começando a entender que era sua versão de alegria. Gregor ajoelhou-se diante do trono acorrentado. Ele parecia menor do que ela se lembrava. A astúcia em seus olhos havia se transformado em algo azedo e desesperado. Beta Gregor de Ashmore, disse Kyle, e sua voz ecoou por todos os cantos do salão. Você é acusado de tentativa de assassinato de um herdeiro infantil, conspiração para tomar o poder através da morte de uma criança, violação das fronteiras do Véu Negro e ataque ao protetorado deste território. Ashmore não reconhece o protetorado do Véu Negro sobre nosso herdeiro. O reconhecimento de Ashmore não é necessário. A evidência permanece. Sua própria companheira confessou. Ele fez uma pausa. O que você tem a dizer? Gregor olhou para cima. Seus olhos encontraram Lyra. Por um momento, algo piscou ali. Não remorso, exatamente. Algo mais próximo da perplexidade. Ela não era nada, disse ele. Ela limpava o chão. Ela não conseguia se transformar. Como eu deveria saber que ela era? Você não deveria saber o que ela era. Você deveria não ter matado um bebê de fome. A boca de Gregor se abriu. Fechou-se. Kieran Ashmore foi contatado, continuou Kyle. Ele renunciou à sua reivindicação sobre o herdeiro em troca da garantia do Véu Negro de que a criança será criada e protegida. Ele também renunciou à sua posição como alfa de Ashmore, com efeito imediato, citando sua falha em proteger seu próprio filho. As palavras eram clínicas, factuais. Elas caíram como marteladas. Ashmore está sem um alfa, sem um beta, sem um herdeiro. O Conselho de Alcateias determinará seu destino. O rosto de Gregor se desfez, não em lágrimas, no tipo de vazio que surge quando um homem percebe que a história que ele vinha contando a si mesmo, aquela em que ele é o protagonista, o sobrevivente esperto, o homem que fez o que era necessário, acabou. Você está sentenciado ao exílio, disse Kyle. Despojado de posto, despojado de laços de alcateia, despojado de território. Você será escoltado para as terras neutras. Se for encontrado em qualquer território de alcateia novamente, a sentença é a morte. Exílio para um lobo. Pior que a morte. Uma dissolução lenta de tudo o que os tornava quem eram. A cabeça de Gregor caiu. Suas correntes tilintaram contra a pedra. Petra recebeu a mesma sentença. Ela chorou. Gregor não olhou para ela. Os lobos de Ashmore que participaram da incursão receberam uma escolha. Submeter-se à autoridade do Véu Negro ou juntar-se ao seu beta no exílio. 8 se submeteram, 4 escolheram o exílio.
E Lyra os viu partir pelos grandes portões com uma emoção que não esperava. Não satisfação, não vindicação. Algo mais silencioso e mais complicado. O fim de um capítulo que ela não escolheu escrever. Naquela noite, Kel a encontrou na varanda de seus aposentos. Ren dormia no berço lá dentro, aquecido, alimentado e vivo. A neve havia parado. O céu estava claro e a lua estava cheia. E sua luz transformava a floresta abaixo em um mar de prata. A alcateia quer uma cerimônia, disse ele. Que tipo de cerimônia? O tipo em que eu te marco na frente de todos e você se torna aluna do véu negro. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. A lua pairava sobre eles como uma lanterna. Ela podia sentir sua loba, quieta agora, contente, enrolada dentro de seu peito como um gato ao sol. Eu fui uma serva a vida toda, disse ela. Eu limpei sangue de pisos de clínicas. Eu comi restos. Fui chamada de oca desde os 13 anos. E agora você quer que eu fique na frente de 2.000 lobos e seja a rainha deles? Sim. Você não está preocupado que eu te envergonhe? Ele se encostou na grade ao lado dela. Perto. Sem tocar, porque ele ainda esperava por ela. Sempre. Você se arrastou por um cano com um pé quebrado para salvar uma criança que não era sua. Você enfrentou uma lutadora treinada sem dar um único golpe. Você me olhou nos olhos e me disse que eu não decido seu destino, enquanto eu estava em minha própria sala do trono. Ele fez uma pausa. Eu nunca estive menos preocupado com nada em minha vida. Ela riu. O som saiu enferrujado e sem uso, um som que ela mal reconheceu. E a cabeça dele se virou bruscamente, e ela viu a expressão em seu rosto. A maneira como seus olhos se arregalaram, a maneira como seus lábios se separaram, como se o som de sua risada fosse algo que ele planejava passar o resto da vida colecionando. Tudo bem, disse ela, mas não vou usar branco. Vou parecer um fantasma. Use o que quiser, use minha camisa, eu não me importo. Apenas esteja lá. A cerimônia ocorreu 3 dias depois, no grande salão, sob a lua cheia que se derramava pela enorme clarabóia no teto que Lyra não havia notado antes. 2.000 lobos encheram o salão e o pátio além. Tormund estava na frente em um uniforme formal que parecia desconfortável nele. Marine sentou-se em uma cadeira ao lado, com Ren em seu colo, porque ela se declarara a guardiã médica do filhote, e ninguém, incluindo o rei Alpha, havia contestado isso. Lyra usava azul escuro, um vestido que Marine havia conseguido de algum lugar, simples, ajustado, da cor de um céu de meia-noite. Seu cabelo estava solto, roçando seus ombros, e a marca crescente em seu pulso era visível, brilhando fracamente à luz da lua. Kyle estava na frente do salão. Traje formal preto, a cicatriz em seu rosto captando a luz. Ele a observou caminhar em sua direção, e seu rosto fez algo que ela nunca o vira fazer antes. Ele se abriu. O controle cuidadoso, a máscara de alfa, a compostura de rei, tudo isso caiu. E o que estava por baixo era cru e vulnerável, absolutamente aterrorizado. E ela entendeu naquele momento que o homem mais poderoso do continente estava com medo de que ela mudasse de ideia. Ela o alcançou. Ela pegou sua mão. Estou aqui, disse ela. Eu sei. As palavras eram as antigas, os votos formais de acasalamento das alcateias, falados na língua ancestral. Kyle as disse com uma voz que não vacilou, olhando para ela, da maneira como um homem olha para a primeira luz após uma escuridão muito longa. Então, a marcação. Ele inclinou a cabeça dela para o lado, expondo a curva de seu pescoço. E ela sentiu sua respiração primeiro, quente, e depois seus lábios, gentis, e então a mordida. Afiada, brilhante, uma dor que não era dor, mas uma chave girando em uma fechadura. E o vínculo entre eles, que fora um zumbido e depois um rugido, tornou-se algo estrutural, fundamental. Parte da arquitetura de seu ser. Ela o marcou de volta. A tradição exigia que apenas o alfa marcasse, mas ela era nascida da lua, e a lua tinha suas próprias tradições. E quando seus dentes romperam a pele do pescoço dele, ela o sentiu estremecer. Suas mãos se apertaram em sua cintura. Um som saiu de sua garganta, baixo e involuntário. E 2.000 lobos o ouviram, e ela não se importou. O salão explodiu. Uivos. Não os uivos frenéticos de batalha, mas os uivos profundos e ressonantes de reconhecimento.
A alcateia reconhecendo sua aluna. O som vibrou através da pedra, através do chão, através de seus ossos. Ren, nos braços de Marin, começou a chorar e depois a rir, o som confuso de um bebê sobrecarregado pelo volume. E Marin o balançou com a facilidade de uma mulher que fazia partos há 40 anos. Lyra ficou ao lado de Kyle no palanque e olhou para 2.000 rostos. E sentiu no lugar oco em seu peito que estivera vazio por 20 anos, algo pleno. Sua loba pressionou contra suas costelas, contente. A mão de Kyle estava na parte inferior de suas costas, quente, firme, possessiva. Da maneira que ela aprendera a distinguir de controladora. Não a segurando no lugar, mas dizendo ao mundo que era ali que ele escolhia ficar. Mais tarde, muito mais tarde, depois que o salão se esvaziou e os fogos se apagaram e a neve começou a cair novamente, ela se sentou no chão de seus aposentos com Ren no colo. O filhote estava roendo um anel de dentição de madeira que Tormund havia esculpido, o que era um detalhe que Lyra guardava com carinho, porque lhe dizia tudo o que precisava saber sobre o tipo de alcateia a qual se juntara. Kyle sentou-se em frente a ela, as costas contra as pernas da cama, esticadas. O traje formal abandonado por uma camisa e calças largas. A marca da mordida em seu pescoço ainda vívida. Kieran concordou com a transferência de custódia, disse ele. Ele está bem como pessoa? Kyle considerou isso. Ele é um homem quebrado que falhou com sua companheira e seu filho, e sabe disso. A questão de se ele está bem é uma que levará anos para ser respondida. Ele fez uma pausa. Ele perguntou sobre Ren. Queria saber se o filhote estava saudável, se estava feliz. O que você disse? Eu disse que o filhote está sendo criado por uma mulher que se arrastou por um cano para salvá-lo e que ele é o bebê mais irritantemente bem amado em 3 territórios. Ren escolheu este momento para jogar o anel de dentição na cabeça de Kyle. Ele ricocheteou em sua testa. O rei alfa do véu negro piscou uma vez, pegou-o e o devolveu. Bom braço, disse ele. Lyra riu. Aquele som enferrujado e sem uso novamente, mas menos enferrujado agora, aprendendo a si mesmo de novo. Ela olhou para o fogo, para as pequenas mãos de Ren, para o anel de madeira com suas esculturas cuidadosas, para o rosto de Kyle na luz quente. A cicatriz suavizada, os olhos âmbar semicerrados, observando-a da maneira que ele sempre a observava, como se ela pudesse desaparecer. Eu quero visitar Ashenmore, disse ela. Ele ficou tenso. Por quê? A anciã Sara, ela conteve minha loba, ela esculpiu aquelas marcas em uma criança de 3 anos, e ela levava remédios para minha mãe toda semana até ela morrer. Ela virou o anel de dentição nas mãos. Eu quero entender como essas duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ele ficou quieto. Então eu vou com você. Você não precisa. Eu sei, eu quero. Ela se encostou na perna estendida dele. Sua mão subiu e pousou em sua cabeça, os dedos se entrelaçando em seu cabelo. E Ren engatinhou para o espaço entre eles e adormeceu ali, quente, seguro. O pequeno peso dele pressionando contra as pernas de ambos. Do lado de fora da janela, a lua estava se pondo atrás das montanhas. A última de sua luz tocou a marca crescente no pulso de Lyra. E por um momento, apenas um momento, ela brilhou prateada. Não intensamente, não dramaticamente, apenas um pulso pequeno e constante, como um batimento cardíaco, como uma promessa, como uma porta que esteve trancada por 20 anos finalmente aberta. Ela não a fechou.